a leitura. Mateus 18, verso de número 15, diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate ele então como um pagão ou como um publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estou ali no meio. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei eu perdoar o meu irmão que pecou até mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ok? Até aqui. Vamos fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço por quem veio aqui hoje. O Senhor sabe daqueles que não vieram, porque não puderam. Que o Senhor os abençoe, ó Deus, e que o Senhor possa trazer aos corações das pessoas um entendimento maior sobre a importância de estarmos aprendendo a sua palavra, estarmos em comunhão. Aqueles que não vieram por displicência, visite o coração de cada um, ó Deus, e que o Senhor possa os abençoar também. Abençoa a aula que as crianças vão ter hoje. Obrigado por esses materiais que, ó Deus, vieram para que assim haja uma maior edificação do ensino infantil. E eu peço muito ao Senhor que as crianças possam começar a aprender esses valores tão importantes, valores morais, valores espirituais, valores de obediência, de autoridade, de hierarquia. Desde já que a igreja seja muito importante para isso. Peço-te que o Senhor abençoe essa igreja e use a nossa igreja para visitar, ó Deus, as famílias e cuidar para que as famílias fiquem unidas, abençoadas, vençam as suas batalhas, os seus desafios pessoais. Pedimos muito o seu auxílio sobre isso, para que assim, ó Deus, o seu nome seja glorificado. Usa-nos para que nós sejamos como luz nesse mundo. Usa essa igreja, abençoa, traz as pessoas para essa igreja, que pessoas se convertam nessa igreja, que pessoas se batizem nessa igreja, que pessoas se casem nessa igreja. Pai, nós te pedimos isso, transformações, ó Deus, de filhos que estão entrando em caminho errado na adolescência, possam voltar, que a palavra do Senhor possa penetrar no coração de cada um. Eu te peço que cada um de nós possamos nos tornar mais espirituais, mais reflexivos, termos mais essa capacidade de examinar a nós mesmos. Usa-nos nesse ponto, e que cada um considere muito importante o fato de estarmos aqui reunidos, porque isso nos traz muitas dádivas que nós não conseguimos comprar com dinheiro, nem conquistar com os nossos títulos, com a nossa força, com a nossa beleza. Fala conosco, é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, então essa parte aqui da palavra de Deus fala sobre amor e fala sobre disciplina. O interessante então é que aqui Jesus vai nos mostrar que existe, duas faces ou dois lados da moeda quando se trata ou quando se fala de amor. A gente teve esse caso que eu vou citar, que todo mundo deve ter visto, que foi o caso lá do Drauzio Varela, que foi até o presídio lá e abraçou um cidadão que é transexual. E porque ele estava lá e ele disse que estava 8 anos, que ele não recebia um encontro do seu
namorado, sei lá o quê. E aí no final da matéria ele chorou, o Drauzio Varela foi lá e abraçou, né? Só que esqueceram, né? Ou intuitivamente, a gente não sabe, a reportagem feita pelo Fantástico deixou de dizer que aquele travesti que estava lá, ele está preso e condenado a 35 anos de cadeia por ter estuprado e matado uma criança e por ser suspeito de ter também estuprado outras 2 crianças. Então nós estamos lá tendo lá um médico, né, renomado, Drauzio Varela, abraçando e tendo compaixão, né, de um cara que estuprou e matou uma criança, não é? Então, quando foi para o ar essa matéria, né, muita gente ficou sensibilizada e disse: isso é amor. Só que aí quando veio à tona qual foi o crime dessa pessoa, e que estava lá o Drauzio Varela abraçando, aquele clima comovente parecendo amor, todo mundo ficou indignado. Por quê? Porque cadê os pais dessa criança? Será que eles receberam apoio? Eles tiveram um filho que foi estuprado e morto, e não teve ninguém para ir lá gravar matéria com eles para ver o que eles vivem hoje, o sofrimento de o quê? De não estarem com o filho longe da criança. Então hoje nós temos um debate que é preciso ser dito na igreja, até porque Jesus fala muito sobre isso, que é responder o que é o amor, né? O que é o amor? As pessoas tentam pintar Jesus como sendo um hippie. Pessoas que costumam ter falhas de caráter, elas costumam usar o amor para defender coisas canalhas e usam Jesus para isso. Elas querem fazer coisas erradas e depois elas querem usar o nome de Jesus para dizer para você: você é um cristão, você deveria me perdoar, você deveria me amar, você não é um cristão. Então muitas pessoas com falhas de caráter, pessoas que são canalhas mesmo, usam, Jesus para se esconder, e aí começam a querer cobrar dos verdadeiros cristãos postura que Jesus não teve. Então a gente lê um texto muito forte, onde Jesus está falando sobre esse outro lado da moeda, porque sim, eu quero dizer que sim, o amor de Jesus é um amor perdoador. Quem confessar os seus pecados, se arrepender e abandonar, o Senhor sim perdoará. Pastor, e o caso aí, já que o senhor citou aí, lá do travesti, lá do Fantástico, não abandonou o pecado do homossexualismo, não se arrependeu. Então o que acontece? Cristo mostra misericórdia com quem se arrepende. Ele diz para as pessoas que ele curou, por exemplo, ou as pessoas que ele encontrou no caminho, como por exemplo o aleijado, que colocaram na frente dele, abriram um teto, Jesus está pregando dentro de uma casa lotada, aí 4 amigos pegam um amigo aleijado, sobe do teto e desce ele no pé de Jesus. E aí Jesus vai lá e diz: meu filho, seus pecados estão perdoados. Aí o pessoal fica meio indignado, perguntando: mas Jesus pode perdoar pecados? Aí Jesus diz: então, já que para vocês crerem que eu posso perdoar pecados, eu ainda digo: homem, levanta-te e anda. E ele vai lá e cura um homem paraplégico, e aquele homem começa a andar, e Jesus diz: vai embora e não peques mais. Então o amor de Cristo, ele é misericordioso. Jesus perdoou uma mulher que adulterou, Jesus perdoou pessoas que pecaram, como por exemplo Zaqueu, que era uma espécie de estelionatário, um homem que fazia cambalacho, roubo com dinheiro. Jesus perdoou, mas houve mudança, tanto que ele diz: eu vou devolver o que eu peguei das pessoas e dar 4 vezes mais. Porque era a lei da época, você teria que devolver 4 vezes mais o que você roubou. Isso seria o quê? O sinônimo de que você se arrependeu de verdade. Então Jesus, ele perdoa pecadores. Então muita gente acusa os cristãos de dizerem assim: vocês falam do amor de Cristo, mas vocês não aceitam que Cristo vai lá e ame o bandido. Claro que a gente aceita, mas o bandido tem que estar arrependido. A pergunta é: o bandido se arrependeu? Nós estamos cansados de ver pessoas que não se arrependeram, que cometem crimes e que vão para as prisões e que pegam a Bíblia quando estão sendo julgadas e vai com a Biblinha debaixo do braço quando vai passar por julgamentos.
Isso aí passa na nossa cabeça quando a gente lembra de Susana von Richthofen, quando a gente lembra aí de Fernandinho Beiramar, que eles dizem agora que até pastor, que formou em teologia, e outros muitos mais, que ainda continuam tendo os seus nomes ligados a crimes. Pessoas que não abandonaram o quê? O pecado. Então a pergunta que essas pessoas fazem para nós é uma pergunta o quê? Do mal, porque eles querem confundir a nossa cabeça. Eles querem nos colocar contra a parede e dizer assim: vocês se dizem cristãos, mas é vocês que não amam. Mas a verdade é, Jesus não nos mandou ter misericórdia de quem não se arrepender. Quem não se arrepender, nós não devemos ter misericórdia dessa pessoa. O que Jesus falou para os fariseus? Que os fariseus não se arrependiam. Vocês são como sepulcros caiados. Vocês são como que pessoas que foram enterradas e depois de muitos anos já apodreceu tudo, mas por fora os familiares continuam cuidando do túmulo. Vocês são isso. Jesus falou isso para os fariseus. Jesus usou palavras pesadas para falar contra pessoas que não abandonavam os seus pecados. Então eu estou aqui hoje para te dizer, olha o que eu vou te dizer. Você não precisa ficar com medo dessas pessoas que te acusam de não ter amor, quando elas cobram que você tem amor por quem não se arrepende. Porque esse tipo de amor, na verdade, é o que? É uma banalização do amor. Isso é sentimentalismo, e esse sentimentalismo não pertence à palavra de Deus. Pastor, tudo bem, o senhor está falando muito, cadê a Bíblia? Nós lemos o texto e diz: se o seu irmão pecar, capítulo 18, verso 15, se o seu irmão pecar, aqui é um contexto da igreja, Jesus falando conosco. Então aqui nós estamos falando entre duas pessoas, que vivem o contexto da fé. Aí, se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre onde ele errou. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Aqui Jesus ensina uma coisa. Por exemplo, nós estamos na igreja e alguém falha contra você, não é? Pode ser qualquer tipo de falha. Por exemplo, a pessoa mentiu ao seu respeito, lhe caluniou, fez qualquer coisa de mal. O texto diz: não exponha essa pessoa, vá em particular com ela e converse com ela, porque se ela se arrepender, você vai ter ganhado dela. Então o amor de Cristo nos ensina que quando nós estamos lidando com alguém que provavelmente vai se arrepender, porque está num contexto de igreja, se é um cristão, a pessoa sabe da necessidade do arrependimento, então você vai em particular, para você não expor a pessoa, e conversa com ela então. E se você conseguir, se ela, no caso, dizer: olha, eu me arrependi, você me perdoa, eu menti contra você, eu falei mal de você em coisas que são desnecessárias, me perdoa, diz o texto, você ganhou um irmão. E Paulo fala sobre isso. Gálatas 6, verso 1 diz, sejam mansos em restaurar os irmãos, para que vocês possam espiritualmente restaurar uns aos outros. O papel da igreja é a gente restaurar uns aos outros. Sempre quando nós estamos no contexto cristão, a primeira coisa que a gente faz não é simplesmente martelar a pessoa e dar paulada nela, mas é chegar nela e dizer: olha, isso me ofendeu. Mas aí você pode se perguntar, o que seria uma ofensa? Porque muitas pessoas são muito melindrosas, e aí qualquer coisa pode virar uma ofensa para alguém. Alguém pode ser, por exemplo, tão melindroso que se você simplesmente não cumprimentar a pessoa fica com mágoa de você. Isso não é isso aqui que Jesus está falando, tá? Jesus está falando sobre contextos de absolutos. Então, para Jesus, existem absolutos que não podem ser rompidos, como, por exemplo, o absoluto da verdade, o absoluto da honestidade, o absoluto de você ser um cristão, onde um vai restaurar o outro, ajudar o outro. Então, o que acontece? Cristo está dizendo que dentro da igreja, quando uma pessoa está contra outra, elas devem procurar resolver o problema a sós, porque Deus está entre elas como testemunha, porque o que Deus não quer é que a mágoa se levante dentro do nosso coração. Porque a mágoa é algo que pode se estabelecer dentro de nós, e quando a mágoa entra, não tem perdão, e Jesus disse: se vocês não perdoarem quem ofendeu vocês, eu também não vou perdoar vocês quando vocês pedirem perdão para mim.
Então a primeira coisa é o particular, e o que Jesus quer é o que? Esse abafamento no sentido de que duas pessoas consigam se resolver. Nem sempre isso é possível, infelizmente, até mesmo entre os cristãos. Aí o verso de número 16 diz: mas se ele não te ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Em Deuteronômio 19:16, na lei que Deus deu para Moisés, Deus já tinha estabelecido: quando houver uma briga entre o meu povo, está lá o povo de Israel, brigou, um cara brigou com um amigo, brigou com um parente, sei lá o que, e um está errado. Você vai lá na pessoa, a pessoa não quer acertar, você tem que levar 2 testemunhas juntos, 2 testemunhas, 2 pessoas mesmo. Então no caso aqui o texto está dizendo: pegue mais 2 pessoas da igreja, se alguém fez alguma coisa errada, se alguém lhe roubou, se alguém fez alguma coisa, lá e chega e diga: olha, você roubou, você sabe que roubar é errado? Sei. Você vai devolver o que você roubou? Vou. Então você se arrepende diante de Deus do que você fez? Sim. Essas pessoas são testemunhas aqui desse ato que está acontecendo, ok? Ok. Então ali acontece uma restauração. Então olha como nós temos que agir. Isso aqui é fantástico, porque isso é a sabedoria de Deus que nos ajuda e que nos ensina até a desviar a nossa vida de brigas, porque a nossa tendência é fazer coisas erradas. Então quando alguém faz o mal para a gente, a nossa tendência é querer pagar o mal com o mal. É a tendência do ser humano. Então a gente tem que pagar o mal com o bem. Por isso que Jesus diz: primeiro você vai sozinho e diz: olha, e aí, vai melhorar? Vai mudar? O que você fez está errado. Você está me ofendendo, está ofendendo o meu ministério, ofendendo a minha família, ofendendo o meu trabalho. E aí? Você se arrepende do seu erro? Se a pessoa de fato se arrepender, ela vai dizer que sim, vai mostrar nas atitudes que mudou, porque só palavras não adiantam também. De fato, nós somos o que as nossas atitudes dizem que nós somos. Por isso que a Bíblia diz em 1 João capítulo 3: filhinhos, não ameis só de palavra nem de língua, mas de ações e de atitudes. Porque falar é fácil, até papagaio fala, como costumam dizer, mas as ações. Então, para te livrar da briga, primeiro você vai até a pessoa e diz: você sabe que você pecou contra Deus, que você está ferindo isso e está provocando um mal contra mim. A pessoa não quer, depois você leva 2 testemunhas, o que a Bíblia diz. Isso vai te ajudar a não brigar, no sentido que mal da história. E aí então vai as 2 testemunhas. Se a pessoa se arrepende, está as testemunhas ali. É por isso que o texto vai dizer o seguinte: que quando 2 ou 3 estão reunidos, Deus está presente. A igreja, então, ela se estabelece quando nós nos unimos. E nesse caso aqui, se nós entrarmos em oração, uma pessoa fez algo errado, e ela está lá diante de quê? Ela pecou contra alguém, tem as testemunhas, ela se arrepende, e eles ali, aquelas 4 pessoas fazem uma oração, aquela pessoa está restaurada, ela volta para a igreja, ela volta à vida, porque todo mundo erra, e Deus perdoa pecados, e nós também temos que perdoar as pessoas, entende? Mas existe o princípio de que a pessoa tem que se arrepender. Só que o que esse amor hoje em dia que circula no mundo diz pra gente? Vai até a pessoa, se ela não se arrepender, ama ela, abraça ela e continua sendo um otário na mão dela. Isso não é o que Jesus ensinou. O texto não está ensinando a gente ser assim. O texto diz que a gente tem que ir ver se há a reconciliação. Então nós temos que ter a humildade. Se eu fui ofendido, eu tenho que ter a humildade de ir até a pessoa e dizer: você me ofendeu. Só que quando eu disser que alguém me ofendeu, eu tenho que saber mostrar na Bíblia se aquilo lá de fato é de Deus. Porque é igual eu falei, eu não posso simplesmente ser uma pessoa melindrosa e querer dizer que alguém me ofendeu porque eu sou simplesmente emocionalmente mais frágil. Não, tem que ser uma coisa séria, que a Bíblia chama de errado, que a Bíblia de fato chama de pecado.
aí você vai até a pessoa. Agora a Bíblia não diz que você tem que ir até essa pessoa, e essa pessoa diz, não, tudo bem, nós vamos melhorar, vai consertar, vai tudo ficar bem, e continua aquela mesma bagunça, e que você tem que continuar sendo uma pessoa, né, que faz isso. Em outras palavras, você empresta dinheiro para alguém, essa pessoa não lhe paga, tirou um dinheiro que é teu, que é da tua família. Aí você vai até essa pessoa e diz, olha, eu preciso muito do dinheiro. A pessoa diz a você, olha, calma, eu vou te pagar e tudo mais, sei lá o que. Aí passa poucos dias, a pessoa diz, olha, eu estou num aperto tremendo, você pode me emprestar mais um pouco? A Bíblia não diz que você tem que emprestar. Só que eles estão pregando por aí que é como se Jesus tivesse falado que a gente tem que emprestar de novo. E é mentira, porque Jesus não ensinou a gente a ser trouxa, não ensinou a gente a ser otário. Isso não é perdão, isso não é misericórdia, isso é a deturpação que esse povo está fazendo. É por isso que eles olham para nós cristãos e dizem, vocês gostam de julgar. A gente não gosta de julgar não, a Bíblia nos manda julgar. Está escrito, João capítulo 7, verso 24, não julguem pela aparência. A Bíblia diz, não seja leviano para julgar, mas julguem segundo a reta justiça. Qual que é a reta justiça? A pessoa está te devendo, diz que vai te pagar, não te paga, ainda pede dinheiro de novo, você é obrigado a emprestar só porque você é cristão? É óbvio que não, entende? Então, não deixe essas pessoas te enganar nesse sentido. Só que esse é o desafio que Jesus nos propõe. Não deixe as pessoas te enganar, mas também cuidado para o teu coração não se endurecer. Porque ao mesmo tempo que as pessoas estão querendo muito enganar os cristãos, né, com essas conversas fiadas, o nosso coração tende a se endurecer. E aí às vezes a gente vai lidar com casos de alguém que vai se arrepender, só que a gente está tão acostumado com um povo que não se arrepende, que aí a gente chega diante de alguém que se arrepende, a gente está com o coração duro, a gente não perdoa. Essa é a questão. O amor tem dois lados da moeda, porque existem pessoas que não querem nos enganar. A maioria pode até querer, mas nem todo mundo. Aí por isso que Jesus diz, vai até a pessoa. Aí depois ele diz, a pessoa não se arrependeu, vai com duas testemunhas. Então ele está dizendo, insiste, tenta ganhar essa pessoa, porque se você ganhar essa pessoa, você está ganhando mais do que qualquer coisa. Se essa pessoa lhe fez algum mal, o mal que ela fez caiu por terra, se ela voltou para a comunhão cristã, se ela voltou a ser um cristão. Então isso é algo maravilhoso. Então nós precisamos entender isso, que a Bíblia nos ensina a não sermos nem duros demais e nem moles demais. E é um desafio muito grande. É por isso que a gente precisa orar e pedir, Senhor, nos ensina o que é o amor. Nos ensina o que é não ser duro demais e nem mole demais. Porque a gente não sabe, sinceramente. A tendência é que em momentos da nossa vida a gente seja muito duro, e a tendência é que em outros momentos a gente seja muito mole. Então é só a graça de Deus que nos possibilita estar nessa linha do meio, em que a gente vai saber então fazer o que é certo. Então a Bíblia nos traz, esse texto nos mostra qual é essa linha do meio, em que a gente não é duro demais nem mole demais. Jesus diz, vai lá e tenta consertar, tenta fazer o negócio dar certo, tenta ver se essa pessoa se arrepende. Talvez ela não seja uma pessoa que se afastou de Cristo. Aí você vai e tenta, não deu, aí Jesus diz, tenta de novo, agora leva testemunhas. Então ele está dizendo para você, seja um pouquinho mole, no sentido de que aceite que você precisa ir e tentar, né? Aí diz o texto então, no versículo de número 17, se ele se recusar, se essa pessoa então que está fazendo o que é errado, se recusar a te ouvir, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Jesus começa sendo o que? Mole. Eu estou usando essa expressão, mole, não é? Que é o que? Vai até a pessoa, tenta resolver, né? Tenta resolver a questão, leva duas testemunhas. Não quer? Coloca diante da igreja inteira, em outras palavras.
A igreja inteira tem que saber. Porque a gente tem uma dúvida. A Bíblia diz que o quê? Que o joio vai crescer no meio do trigo. Aí a gente fica com medo. A gente diz, não, isso não é papel meu não, é Deus que vai arrancar o joio. O texto está dizendo aqui que o papel da disciplina cristã cabe a nós. É nós que devemos chegar num cristão que está errando e dizer, uai, meu irmão, que história é essa? Nós deveríamos chegar, por exemplo, numa pessoa, né, que trabalha com a gente, que é um cristão de verdade, e que, por exemplo, é um cristão de verdade, trabalha lá com você e está o quê? Desviando dinheiro, por exemplo. E você está sabendo do negócio. Você tem que chegar e falar, meu irmão, que história é essa? Você é cristão e está desviando dinheiro? Isso não existe, cara. Você tem que se arrepender. E o que acontece? Se a pessoa tratar aquilo lá como uma coisa normal e depois você tentar ajudar e a Bíblia diz, trate como pagão. Isso é a mesma coisa de você o quê? Tratar essa pessoa como não convertido. É alguém que não ama Deus, que não acredita que Deus existe. A palavra pagão, ela vem dessa origem, não é? Que é crer que o Deus Todo-Poderoso não existe. Ela vai vir dessa orientação. Então isso aqui é sério. A gente tenta, mas se não der, você considera como o quê? Como ímpio. Então o que acontece? Por que hoje em dia as igrejas estão uma bagunça? Porque as igrejas grandes, cheias de gente, o povo vai para as igrejas, né? Aí o que acontece? Hoje em dia já de forma declarada tem gente usando droga dentro da igreja, né? Tem gente tendo relações íntimas com várias pessoas diferentes da mesma igreja, todo mundo trata aquilo normal, sabe? Ah, não, isso aí não é nada não, e aí inventa desculpas, sei lá o que e tal, né? Igual alguém disse, uma pessoa angélica perguntou a uma pessoa, por que esse pastor separou? Aí a pessoa respondeu, não, porque separou porque Deus não quer que ele fique casado não, porque Deus tem um ministério para ele que casamento só vai atrapalhar. Aí em cada cidade que vai arruma uma mulher. Tá vendo a safadeza? Então tem muita gente que continua usando a Bíblia de forma errada. Então nós temos que ser esses que têm coragem de chegar e falar, ó, isso aqui está errado. Você é um cristão, cara, não faz isso não. É isso que Jesus nos ensinou. E isso é maravilhoso, porque isso é uma forma de você poder ajudar a pessoa. Se a pessoa não quer ser ajudada, você entregou ela na mão de Deus, não é você mais. Se acontecer alguma coisa, aí você está livre do sangue daquela pessoa. Porque a Bíblia diz que se você não alertar quem está errando do seu erro, Ezequiel 19, o sangue dessa pessoa cai sobre a sua cabeça. Você está lá, um cristão trabalhando com você, fazendo um monte de coisas erradas. Você fala para ele, olha, mas que história é essa? Isso não existe. Nem para uma pessoa não precisa nem ser cristão. Só se ela tiver, só de ter caráter, ela não vai fazer isso. Você está fazendo uma coisa dessa? Quando você faz isso, se a pessoa não lhe der moral, tudo mais, o sangue daquela pessoa saiu da tua cabeça. Agora não é? Você já viu tanto que a gente não tem medo disso? De o quê? De uma pessoa estar perto de nós fazendo uma coisa errada e a gente não avisar e acontecer o mal? O que tem de gente que morre de medo, não é? De chorar em cima do caixão de alguém, não é brincadeira. Por causa disso. Porque se a gente não avisa na hora que tem que avisar e depois o que acontece? Aconteceu o quê? Uma punição, como Deus disse, ele dá morte. A culpa não é tua, você avisou a pessoa sobre os caminhos errados que ela anda seguindo, que ela anda fazendo uma coisa de errado. Eu falei com uma pessoa que eu conheço, desde que eu sou novo, que eu conheço, eu não tenho relacionamento de amizade mais com a pessoa, mas o que acontece? Pela própria internet a pessoa divulgando erros. Eu fui lá, a pessoa diz que é cristã, né? Eu fui lá e disse, olha, se você é um cristão, pare com isso, pare de fazer isso, tal. Aí a pessoa levou na brincadeira, né? Eu exortei e vou exortar de novo. Isso é uma coisa que tem que ser feita. Eu até contei já para alguns irmãos uma época, há alguns anos atrás, em que eu exortei um pastor na internet
expliquei para ele o porquê que ele estava fazendo uma coisa errada. Ele ligou me ameaçando. Na época a gente estava ali perto da T63, né, na esquina com a T63. Ligou me ameaçando, dizendo que sabia onde estava a igreja, que sei lá o que ia lá e qualquer coisa, e aconteceu o pior. Agora, um pastor ameaçar outra pessoa, né, no caso eu também sou pastor, avisando ele do erro. Então nós precisamos avisar. Avisa. A Bíblia diz: se a pessoa não quiser te ouvir, problema dela. Aí o sangue dela está o quê? Está sobre a cabeça dela. As mãos dela que estão sujas. Então, aí nesse contexto, diz as Escrituras, não é? Verso número 18: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado na terra e no céu. Isso quer dizer que se uma pessoa, o quê? Ela foi exposta a essa, a pessoa falou dois, mostrou para a igreja, a pessoa não mudou, pode tratar como pagão, não faz parte da igreja mais. 1 Coríntios capítulo 5 fala que tinha um cara lá, que ele estava dormindo com a esposa do pai dele, com a madrasta dele, e era um cristão, frequentava a igreja, ficava lá na cidade de Corinto. Aí a igreja foi lá e exortou ele: que história é essa? Que bagunça é essa? Isso é pecado contra o senhor não aceita isso. O rapaz não aceitou, então a igreja expulsou ele. Paulo disse, expulsem ele do meio de vocês, para que, se possível, se ele sofrendo o pecado aí que ele está cometendo, ele possa se converter, porque se ele não se converter, ele não vai para o céu, vai viver o inferno. Então a Bíblia fala sobre casos de pessoas que foram tiradas da igreja por motivos corretos, elas foram excomungadas. Então isso é amor. Olha, isso que eu queria dizer. Eu estou encerrando aqui a mensagem. Nós vamos terminar antes do horário, que a gente começou atrasado, eu sei, mas nós vamos terminar antes do horário que o culto acaba. Então, isso que eu queria dizer. Excomungar, ou no caso, você falar para a pessoa o que ela está fazendo de errado e ela não aceitar, e você romper a amizade com essa pessoa, por exemplo, isso não é falta de amor, isso é amor, é demonstração de amor. É o que Paulo diz: porque se você se afastar desse homem que está dormindo lá com a mulher do pai dele, com a madrasta dele, talvez ele venha se arrepender, talvez fora da igreja, vivendo o pecado, ele possa vir a se arrepender. Então isso é uma coisa séria, que nós devemos entender que o quê? Que atitudes duras também são amor. Assim como a gente sabe quando vai criar os filhos, bater também é amor, não é? Botar castigo é amor, privar a pessoa é amor. Nós que somos adultos, somos provados por Deus e pergunto: Deus, por que esse sofrimento? Deus diz: porque eu te amo, você é meu filho, eu estou te disciplinando, eu estou preparando o seu coração para você ser uma pessoa cada vez mais humilde, que tenha mais capacidade de ter iluminação dentro de você, sabedoria, resistência. Então Deus faz isso conosco, e Deus é amor. Então nós precisamos entender isso. Então, os dois lados da moeda do amor. Eu vou encerrar aqui. A Bíblia diz que então nós devemos nos reunir e fazermos a oração. A igreja, quando as pessoas estão conectadas na fé, quando a gente está seguindo a Jesus, a gente erra, mas pede perdão e larga o pecado, a gente tem poder de orar, e a Bíblia diz: se for de acordo com a vontade de Deus, Deus ouve e responde. Esse poder que Deus deu para a igreja, que aqui está falando da igreja, é muito forte. Olha isso, verso 18: também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus, pois onde reunirem dois ou três, ali eu estou presente. Então, se nós nos reunirmos aqui para dizer: aqui, essa pessoa que está vindo na igreja aqui, nós não vamos ajudar mais não. Por quê? Porque vem na igreja, pede as coisas e tal, e na verdade não quer nada de Deus, só vem na igreja só para pedir dinheiro, sei lá o quê. Então o que acontece? A gente pode muito bem dizer: não, sai fora, não vem aqui não entra aqui se for para pedir só dinheiro não. A gente não quer saber disso. A gente não quer ajudar a pessoa que quer usar a igreja para explorar. Capítulo 3 de Atos, eles botavam o mendigo para pedir esmola onde? Na porta do templo. Por quê? Porque cristão,
Tem aquele negócio da caridade. Então, bota o mendigo perto da igreja, que quando a gente olha, estou indo para a igreja, então tem que dar o dinheiro. Não, quem diz? Às vezes tem, às vezes não. Então isso é uma coisa muito séria, que nós devemos entender. A igreja tem um forte poder de oração para desligar pessoas, para ligar pessoas, né? E sobre a oração a Bíblia diz isso, 1 João capítulo 5, verso 14: tudo que você orar segundo a vontade de Deus, Ele vai te atender e te responder. Isso é muito forte. Então a nossa oração tem que ser: Senhor, me ajude a entender a sua vontade, porque às vezes a gente perde coisas para Deus fazer coisas melhores por nós. Às vezes a gente, por exemplo, perde dinheiro porque Deus Ele quer transformar o nosso coração num coração muito melhor, num coração muito mais sábio, num coração muito mais humilde, num coração muito mais iluminado, não é? E às vezes o dinheiro estava cegando a gente. Às vezes Deus pode permitir, como o Novo Testamento mostra, Deus permitindo pessoas ficarem doentes para aprenderem. Existe isso, aprenderem coisas que não poderiam aprender de outras formas. Então é muito melhor nós aprendermos, né, e aceitarmos as disciplinas do que simplesmente queremos simplesmente ter uma vida e sermos ricos e vivermos bem e nunca termos problemas na vida. Não. Deus usa se a gente é cristão e a gente ora e diz: ó Deus, cuida da minha vida, da minha família, o Senhor sabe que eu estou andando da forma correta. A gente faz a oração: Senhor, faz a sua vontade na minha vida. Às vezes não acontece o que a gente quer, mas o que está acontecendo está sendo muito melhor para nós do que ganhar dinheiro ou ser uma pessoa que não tem problema na vida, entendeu? Então eu vou terminar essa mensagem aqui agora dizendo que eu estava até vendo a matéria que o Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele estão presos lá no Paraguai, né? Pois é, porque tem um esquema grande lá, que eles estão dizendo que eles vão desmontar um esquema gigantesco lá no Paraguai, e o Ronaldinho e o Assis é só a prova de que o Paraguai está botando o sistema judiciário em ordem lá para romper com algumas coisas muito erradas que acontecem lá dentro com relação a dinheiro, né? E o que acontece? Os jogadores de futebol aí, igual esses muito famosos, como foi Ronaldinho Gaúcho, esses caras, eles não sabem nem como é que faz, por exemplo, igual eu acabei de pagar o IPVA do meu carro, esses caras não sabem nem como é que faz para pagar o IPVA, sabia? Não sabem. Eles não sabem como que, porque eles entraram no Paraguai e disseram assim: não, os caras me entregou os passaportes aqui e a gente entrou. Sabe, eles não sabem nem como é que tira um passaporte, eles não sabem que a gente tem que o quê? Que entrar no site, né? Pegar lá no site, fazer o nosso alistamento, pagar, agendar dia, ir na Receita Federal, apresentar a documentação, sei lá o que. Estão acostumados a ter tudo na mão. Então eles vivem dentro de uma bolha, não é? Aí o que acontece? Quando eles acabam a carreira, que eles têm que começar a lidar um pouquinho com o mundo real, igual o Ronaldinho Gaúcho, tem 5 anos que ele parou de jogar, ele não sabe mais. E outra coisa, está quebrado. Você vê, Ronaldinho Gaúcho, está falando de um dos caras que mais ganhou dinheiro com futebol aqui nesse Brasil, está quebrado. Mostraram as contas dele. Só de multa ambiental, que construiu lá na chácara, lá no Rio Grande do Sul, lá na chácara dele, do irmão dele, lá, só de multa ambiental, mais de 5 milhões. Só de IPTU de imóveis, Ronaldinho deve em torno de 5 milhões de reais, de um monte de IPTUs atrasados, de mais de 100 imóveis que ele tem. Esses caras, eles viveram uma bolha. Eles estavam acostumados a receber todo mês o salário deles lá, 2 milhões, 1 milhão. Parou. Aí o que acontece? Não cai mais dinheiro na conta. Aí tem um monte de coisa, eles não dão conta de lidar com o negócio. Aí o que acontece? Aí foi para o Paraguai e alguém entregou o passaporte para ele. Como é que o cara é ingênuo? A ponto de simplesmente entrar num país que alguém pega e põe o passaporte na sua mão quando você já está lá. Ele não sabe que você tem que ir na Justiça Federal. Não é porque a pessoa é importante que ela pode estar acima da lei, né? Então você está entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós precisamos compreender que Deus, Ele coloca a gente para viver algumas coisas difíceis,
para a gente não viver coisas muito piores lá no futuro. Porque o que acontece com esses jogadores hoje em dia, muitos aí tá até passando dificuldade financeira, porque para de jogar, ganhou muito dinheiro. Aí comprou muito imóvel. Hoje em dia os caras não conseguem alugar imóvel, não conseguem pagar IPTU, vai tudo sendo penhorado. A maioria de jogador de futebol teve um monte de filho com um monte de mulher. Aí o que? Parou de jogar, não tem mais dinheiro, aí o que? Não tem dinheiro para pagar pensão. Hora ou outra você vê aí na televisão, né? Jogador fulano de tal não paga pensão e é preso pela polícia, lá o que. Então Deus, Ele quer nos tirar disso, né? Dessa bolha que a gente vive como se fosse um alienado, sabe? Um alienado em que as pessoas tentam tirar a gente dos problemas, facilitar a nossa vida. Deus não facilita a nossa vida, Deus permite dificuldades, e essas dificuldades estão tornando nós pessoas mais preparadas e melhores, porque às vezes a gente não sabe, mas às vezes Deus está tirando dinheiro de nós para nos dar saúde. Às vezes a gente não sabe, às vezes Deus está tirando da gente paz para nos dar mais espiritualidade. Às vezes a gente não sabe, mas Deus está tirando amizades para nos dar mais sabedoria. Então Deus tira algumas coisas para dar outras melhores, né? Então eu encerro com isso aqui, que Deus possa então nos dar essa graça de viver esse verdadeiro amor e essa verdadeira sabedoria dele. Vamos colocar de pé, por favor, fazer essa oração. Se a palavra de Deus falou com você, faça essa oração. Envie as palavras que a gente prega aqui na igreja para outras pessoas, pela internet, se você puder, eu estou sempre mandando, porque Deus fala com a gente. E tem pessoas que precisam ouvir algumas coisas, e às vezes elas não estão nas igrejas, mas você pode mandar e Deus pode começar a abrir os olhos. Vamos orar. Senhor, nós queremos orar e te agradecer por tudo que acontece na nossa vida, tudo mesmo, porque até aquilo que a gente mais odeia, que a gente mais não quer passar, mas o Senhor permite a gente passar, tem um propósito. A sua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós aqui somos cristãos, estamos na igreja, estamos procurando o caminho do que é correto. E eu te peço, revela-nos a tua vontade. Ajuda-nos a amar da forma correta, sem sermos duros demais e sem sermos moles demais. Abre os nossos olhos e nos mostra que às vezes o Senhor nos tira saúde, o Senhor às vezes nos tira saúde para aumentar a nossa espiritualidade. Às vezes o Senhor nos tira dinheiro para nos dar mais saúde física. Às vezes o Senhor nos tira amizades para nos dar mais sabedoria. Tanta coisa acontece nessa vida. Nos ajuda a sermos mais espirituais, refletirmos mais sobre a vida, valorizarmos mais momentos que são importantes. Porque às vezes Deus pode chegar em um homem muito rico e permitir que ele perca muita coisa para ele ter tempo para passar com os filhos. E a verdade é que aquele homem pode ter perdido muito dinheiro, e ele pode se sentir muito mal com aquilo, mas ele pode reestruturar a vida dele de uma forma que ele vai passar mais tempo com a família dele, por exemplo. A verdade é que ele não perdeu nada, Deus tirou dele aquilo que estava tampando os olhos dele, porque nada compra o tempo que a gente passa com a família, nada compra o tempo que a gente passa orando, nada compra o tempo que a gente passa aprendendo com Deus. Aceitemos os desafios que Deus colocou na nossa vida. Se Deus permitir algum fracasso em algum momento, que nós levantemos a cabeça e saibamos que aquele fracasso está servindo para nos levar a triunfar em alguma outra área, em algum outro aspecto. Por isso nós estamos aqui diante de Cristo Jesus, que nos ensina a sua santa palavra. Nós queremos te pedir, Senhor, liga as nossas vidas com a sua vontade, seja feita não a minha, não a nossa vontade aqui carnal, mas a tua vontade. Abre as portas que o Senhor quiser, faz os milagres que o Senhor quiser, fecha as portas que o Senhor quiser, disciplina do jeito que o Senhor quiser, mas nos leva a entender que nós temos que ser felizes porque o Senhor nos ama. Um pai que ama o filho, disciplina o filho é pequeno, não entende, depois vai entender. A gente
não entende hoje, mesmo sendo adulto, não entende o porquê o Senhor faz algumas coisas. Mas é melhor, a gente confia, porque Deus é maior e melhor que tudo. Aceita, Senhor Deus, essa oração e essa música que cantamos ao Seu nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus.